E aí, pessoal, como estão vocês? Nós estamos entrando no último assunto do conteúdo de Física 3, né, do nosso curso, que é a junção da eletricidade com o magnetismo, né? Finalmente, nós vamos entrar no eletromagnetismo, e que eu considero particularmente que é a parte mais importante em termos práticos, né, em termos de aplicação para toda a tecnologia e funcionamento de todos os equipamentos, é essa parte de indução eletromagnética, né, que o princípio dos geradores tem tudo a ver com esse conteúdo. Então, antes de eu começar a explicar, eu gostaria de levantar uma questão que eu não sei se vocês se perguntaram. Eu falei nas aulas anteriores, nas aulas sobre magnetismo, que campos elétricos, né, correntes elétricas geram campos magnéticos. Vocês viram que todo fio que passa uma corrente gera um campo magnético, né? Correntes geram campos magnéticos. Corrente tem campo elétrico, né? Então, campos elétricos geram campos magnéticos. Corrente gera campo magnético. E será que um campo magnético gera um campo elétrico? Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Será que todo campo magnético gera uma corrente elétrica? O contrário é verdadeiro? É isso que nós vamos ver. Existem dois experimentos que marcam a visualização da interação entre a eletricidade e magnetismo. Existe um experimento de Oersted, que ele viu que ao passar corrente num fio perto de uma bússola, né, se ele tinha uma bússola aqui e passava a corrente num fio, a agulha da bússola defletia, tá? Isso foi o experimento, então, da observação da eletricidade influenciando no magnetismo. Um segundo experimento, que é um marco histórico do eletromagnetismo, é um experimento de Faraday, onde ele observou o seguinte: se ele tivesse uma espira aqui, ligada a um amperímetro, que é um medidor de corrente, tá? E ele pegasse um ímã e movimentasse próximo dessa espira, passava corrente no amperímetro. Se ele deixasse o ímã parado perto da espira, não passava corrente. Se ele movimentava o ímã, passava corrente. Então foi uma visualização agora do magnetismo influenciando a eletricidade, tá? Então, Faraday observou, esse é um experimento que se chama Lei da Indução de Faraday, que um campo magnético é capaz de criar eletricidade, né, um campo elétrico, uma corrente elétrica mais especificamente. Mas só em algumas situações. Se o ímã ficasse parado, não era gerada uma corrente elétrica. Então ele observou que a corrente elétrica só passava na espira quando o ímã se movia, porque quando o ímã se move, o que é movimentado é o que a gente chama de fluxo magnético, tá? Então, lembra que o fluxo de campo elétrico era a quantidade de linhas de campo que atravessavam uma dada área? O fluxo magnético é a mesma coisa, é a quantidade de linhas de campo magnético que atravessam a área da minha espira. Então Faraday observou que passaria uma corrente na espira se o fluxo magnético sentido pela espira fosse variável. Tá? Eu preciso de um campo variável para passar uma corrente aqui. Então, quando eu movimento o meu ímã, lembra que essas linhas elas têm uma distância. Então chega a um determinado ponto que vai passar mais ou menos linhas por causa da distância que eu estou do ímã e existe um afastamento entre as linhas, tá? Então, se eu movimentar o ímã, eu vario o fluxo magnético sentido pela espira e aí eu induzo, na verdade, o que a gente chama de
força eletromotriz, uma força eletromotriz induzida que no fundo induz a corrente que passa pela espira. Lembra que eu preciso de uma força eletromotriz para passar uma corrente no meu sistema, tá? Tudo isso só acontece, toda essa indução de força eletromotriz de corrente, se houver uma variação no fluxo magnético sentido pela espira ou por uma bobina ou um outro material aí que seja capaz de conduzir a corrente. Então, o fluxo de campo magnético, a fórmula do fluxo é a mesma que a gente usava para fluxo de campo elétrico, tá? O fluxo eu usava um φ, a letra grega φ, e ele era o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Aqui é a mesma coisa, só que o campo é o campo magnético. E N eu uso no caso de eu ter uma bobina, que eu vou ter N espiras, eu tenho que multiplicar por N, o fluxo sentido pelas N espiras. Mas a fórmula é exatamente a mesma usada para o campo elétrico. Campo vezes área vezes cosseno do ângulo entre o campo e o vetor área. Lembra que o vetor área, se a minha área está aqui, o meu vetor área é normal, a área, né, ele está aqui, ó. Se a minha área é esse plano, o meu vetor área está aqui, ó, tá? Então tem que cuidar que esse ângulo é entre o vetor área e o campo magnético. Então se eu tiver uma bobina com N espiras, já usa o N, que aí tu não esquece de multiplicar por N, tá? Esse fluxo aqui no sistema internacional, ele é dado em Weber, é o nome dessa unidade, tá? Weber. Então, essa unidade de fluxo é uma unidade nova, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? E eu falei que se eu variar o fluxo magnético sentido pela bobina ou pela espira, é induzida uma corrente e na verdade é induzida uma força eletromotriz. Então a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo no tempo, né? E aí, na verdade, eu tenho um sinal de menos que é dado pela lei de Lenz, que eu já vou explicar o que é, tá? Isso aqui vai na frente porque existe uma oposição aqui, eu já mostro o que é esse sinal de menos. Então, se eu tiver uma variação do fluxo no tempo, é induzida uma FEM, e eu tenho que cuidar que se essa FEM é induzida numa bobina, eu ainda também tenho que multiplicar por N aqui, ó. Tá? Então, na dúvida, eu sempre coloco o N na frente. Se eu tiver N espiras, eu sempre tenho que multiplicar por N o meu fluxo ou a minha força eletromotriz, tá? Então, assim, como que eu posso induzir uma força eletromotriz numa espira? Uma corrente, né? Eu quero induzir corrente, esse é o princípio do gerador. Eu quero induzir uma corrente, quero criar eletricidade. Então, como que eu posso induzir essa FEM, essa força eletromotriz, para induzir uma corrente? Preciso variar o fluxo. E como que eu vario o fluxo? Ou eu mudo a intensidade do campo elétrico, ou eu vou mudando a área da espira. Posso ter uma espira que vai mudando de tamanho na presença de um campo, ou eu mudo a orientação entre o vetor área e o campo magnético, tá? Qualquer das três situações, eu consigo variar o fluxo e induzir uma força eletromotriz e, consequentemente, uma corrente, tá? E aí, para a fórmula de corrente, eu uso as fórmulas que a gente já usou lá nos circuitos elétricos, tá? Então, eu posso ter um campo variável, uma área variável, um ângulo variável. Todas as formas me possibilitam variar o fluxo e gerar uma força eletromotriz, tá? E aí, por último, a lei de Lenz é quem me dá esse sinal de menos, que é para eu saber o sentido da corrente elétrica, da corrente induzida, tá? Então, eu até coloquei alguns vídeos para vocês tentarem entender a lei de Lenz, que não é fácil, mas a lei de Lenz diz o seguinte: a corrente induzida em uma espira
tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente. Vamos tentar exemplificar, tem alguns vídeos para tentar explicar isso aqui melhor também, mas só para vocês entenderem. Imaginem que eu tenho uma espira, eu vou olhar dois tempos, aqui um tempo e aqui um tempo posterior. Essa espira sente um campo magnético que aumenta. Um tempo depois eu olho e ele é um campo maior. Então o que diz a lei de Lenz? Que a corrente induzida, ela tem um sentido que o campo magnético produzido pela corrente induzida se opõe à variação que produziu. Se o campo que a espira sente aumenta, o meu campo induzido não quer que a espira sinta esse aumento. Então ela tem um campo induzido que se opõe. É isso que diz a lei de Lenz. O campo induzido tenta compensar a variação. E a corrente induzida é quem gerou o campo induzido. Então, como que eu teria o campo induzido para baixo? Ó, lembra da regra da mão direita? A corrente gera o campo, né? A minha espira está aqui, ó. Essa minha figura está aqui, ó. Se a minha corrente passasse assim, ó, fora da espira o meu campo estaria para baixo, dentro ele estaria para cima. Ó, se eu olhasse a espira lá atrás, ó, lá atrás ele estava para baixo, dentro ele estava para cima. Então a minha corrente não pode estar nesse sentido, ela não gera um campo induzido para baixo dentro da espira. Ela vai ter que estar assim, ó. Por quê? Daí se eu olhar atrás da espira, ó, dentro da espira o meu campo está para baixo. Então a minha corrente induzida é nesse sentido aqui, ó. Tá? Um outro exemplo, então, para terminar. Se a minha espira olhasse, se eu passasse um campo magnético e um tempo depois a espira sentisse um campo menor, ó, eu tenho uma variação de fluxo, então é induzido uma corrente. Agora, qual que é o sentido? A corrente tem um sentido tal que ela tem associado um campo induzido que se opõe a essa variação que o produziu. Então, se isso aqui é uma diminuição de fluxo, eu vou ter uma tentativa de aumentar, aliás, desenho errado, vou ter uma tentativa de aumentar ele de volta. Então, meu campo induzido vai ser para cima, para somar, para tentar deixar ele maior como ele era antes. Então, ó, o campo induzido não é porque é para cima que ele é para baixo. Se ele diminuir, ele vai apontar no mesmo sentido. Se ele aumentar, ele vai apontar no sentido oposto. Ele se opõe à variação, que aqui foi uma diminuição, ó. Então, ele tenta aumentar de volta. Então, a corrente induzida gerou esse campo induzido. Como que a corrente teria que ser? Ó, se a minha espira é assim, ó, e a minha corrente passasse assim, na frente aqui, ó, fora da espira, o campo estava para baixo, dentro da espira, ó, o campo estaria para cima. Então, a minha corrente induzida teria que estar nesse sentido aqui, para gerar um campo induzido para cima, para compensar essa diminuição do campo original aqui, que induziu isso tudo. Então, isso é a lei de Lenz. Essa oposição a essa variação do fluxo é aquele sinal de menos na fórmula anterior ali na lei da indução de Faraday que eu mostrei para vocês. Então, apenas fazendo uma complementação sobre o conteúdo que eu expliquei no quadro, a fórmula do fluxo, eu mostrei a maneira mais simples, que é sem a integral, tá? Que é a maneira mais usual, mas se o campo for variável, a fórmula mais geral é essa aqui, ó, tá? Essa é a fórmula mais geral e é a fórmula que nós deveremos utilizar no caso de ter um campo variável, tá? Eu mostrei a forma mais simples. E ainda aqui dentro a gente tem um produto escalar, é a mesma coisa que a gente fez lá para o fluxo elétrico, tá? É uma integral de B dA
cosseno θ. Esse cosseno que aparece desse produto escalar é o ângulo entre o campo magnético e o vetor área, tá? Que é o que nós vimos da maneira mais simples, porque normalmente o campo sai fora aqui da integral, fica a integral de dA, que é a própria área. Então, muitas vezes, a gente cai na fórmula do fluxo sendo BA cosseno θ, tá? Mas a fórmula geral mesmo é essa fórmula com a integral e com o ângulo, porque o ângulo leva em conta as posições das linhas, né, de campo em relação à nossa área, ao vetor área, né? De que forma essas linhas atravessam a área, tá? Muitas vezes se cai na forma mais geral ainda, que é quando as linhas atravessam perpendicularmente à área ou as linhas estão paralelas ao vetor área, a gente cai nessa forma aqui, ó, tá? Só que isso aqui é um caso particular, tá? A forma mais geral é essa forma aqui, ó, certo? Então, só tomem cuidado aí. Eu mostrei o caso mais usual, mas o caso geral, se precisar integrar, tem que integrar, tá? Para o fluxo de campo magnético, tá? E o Weber, que eu falei que é a unidade de fluxo, ele é a unidade do campo vezes a unidade de área. Ele é Tesla vezes metro quadrado, né? Daí que saiu esse Weber, tá? Então, outra coisa, assim como o fluxo, na verdade, existe uma integral. Ah, e outra coisa, se for bobina, sempre vai ter um N multiplicando, ó. Não esqueçam disso também, tá? A gente mostra a fórmula para uma espira, mas se for N espiras, tem que multiplicar por N, tá? E a força eletromotriz induzida, eu falei em variação, mas essa variação, né, essa taxa de variação, pode ser escrita como uma derivada também, tá? Então, a força eletromotriz induzida ou é a variação assim, mas se eu tiver uma equação de como varia o fluxo, eu vou resolver através de uma derivada, tá? Então, as duas coisas representam essa variação do fluxo. Depende de como a gente tiver os dados para a gente usar na variação assim ou na derivada, tá? Os dois significam a mesma coisa e o sinal de menos vem da lei de Lenz, tá? De novo, a força eletromotriz, se for para N espiras, vai ter maior indução, né? Então, eu vou ter que multiplicar por N as minhas equações, tá? Só para vocês lembrarem aí. Na lei de Lenz, então, só fazendo um resumão, eu não sei se ficou bastante claro, que o sentido da corrente é dado pelo sentido do campo induzido, né? A gente faz um exercício contrário do que a gente fez antes. E antes a gente sabia o sentido da corrente e descobria o sentido do campo com a regra da mão direita. Agora a gente sabe o campo e a gente tem que fazer um teste qual corrente geraria aquele campo, né? Então, a lógica do campo induzido, ela vem disso aqui, ó. O movimento do ímã cria um dipolo magnético que se opõe ao movimento. Então, eu fiz dois exemplos, agora eu vou colocar 4 situações aqui, ó, tá? Se eu tiver um campo aumentando para baixo, a minha figura aqui, a linha do tempo é aqui para baixo, ó. Eu tenho um campo B que vai estar maior e cada vez maior para baixo, ó. Se o meu campo aumenta para baixo, o meu campo induzido não quer que ele aumente para baixo, então ele vai estar para cima, porque na soma vai dar menor esse campo para baixo, tá? Ó, meu campo induzido se opôs ao aumento do campo original ali que era para baixo. Aí a corrente que gera este campo para cima tem que ser uma corrente, aí tem que testar com a regra da mão direita, ó, vai ter que ser uma corrente anti-horário. Se o meu campo aumentasse, aliás, diminuísse para baixo, ó, aqui está para baixo, só que aqui está menor.
Se ele diminuísse e apontasse para baixo, o meu campo induzido quer compensar essa diminuição, então ele também vai apontar para baixo. A corrente que gera um campo para baixo, pela regra da mão direita, tem que ser uma corrente no sentido horário. Ó, outra situação, que eu acho que foi o exemplo que eu coloquei antes ali. Se eu tenho um campo para cima e ele vai aumentando, o meu campo induzido vai ter que estar ao contrário, vai ter que estar para baixo, né? E aí um campo para baixo, pela regra da mão direita, teria que ter a corrente fazendo a volta aqui no sentido horário. Se eu tiver um campo para cima aumentando, aliás, diminuindo, né? O campo aqui está diminuindo, o meu campo induzido não quer que ele diminua, então ele vai apontar no mesmo sentido para compensar a diminuição. O campo induzido está para cima e aí a corrente vai ter que estar, né, pela regra da mão direita, para o polegar ficar para cima, a corrente tem que estar no sentido anti-horário. Então, viram que não é assim, se o campo original está para cima, o campo induzido está para cima. Não, depende se ele aumenta ou diminui. Se ele aumenta, o campo induzido vai estar no sentido oposto. Se ele diminui, o campo induzido vai estar no mesmo sentido, tá? É um pouquinho complicadinho de ver a lei de Lenz, mas tem que desenhar, tem que esquematizar e tem que fazer a regra da mão direita. É a maneira mais certa para vocês entenderem, tá? E paciência.